Oi pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Na cidade de Mitchell, Austrália, os amigos Jason e Mickey estão decidindo o que fazer com o tempo livre. Mickey sugere uma viagem e, sabendo que Jason vai levar a namorada Natasha, ele pede que ela convide uma de suas amigas, enquanto ela telefona para uma moça chamada Melanie. Mickey conta ao amigo sobre as histórias de horror da fazenda do Charlie. Em Mitchell, ele diz que houve um crime muito famoso nos anos 80 e desde então ninguém mais mora lá. Jason gosta da ideia, mas manda Mickey só contar essa parte às garotas quando chegarem ao destino. Na manhã seguinte, Melanie se junta ao trio e Mickey se empolga com a beleza da moça. Jason avisa que o passeio vai ser focado na natureza e as duas vão ter que ficar sem redes sociais por alguns dias, pois não vai ter sinal onde eles pretendem acampar. Melanie então aproveita o caminho para usar o celular, enquanto também vai se enturmando com seu futuro colega de barraca. Depois de 8 horas na estrada, Jason diz que ainda estão um pouco longe por conta das paradas que fizeram no caminho, porém as moças estão cansadas e Mickey também quer esticar as pernas, sugerindo que acampem por ali mesmo até o dia seguinte. Todos topam a ideia e Jason primeiro para numa lanchonete onde Mickey tenta se informar sobre a tal fazenda. Ele conversa com um senhor chamado Blue, que mora na região desde que nasceu e está com seu amigo Fred. O clima fica tenso quando Mickey menciona a fazenda de Charlie e Blue muda de expressão completamente, dizendo que ninguém deveria nunca ir para lá. Fred começa a falar sobre os desaparecimentos, mas o bartender corta o papo e diz que é tudo lenda, vendo que Natasha está prestando atenção neles. Jason também acha melhor que parem de falar e decide ir embora, mas a estratégia não adianta. As duas garotas já notaram que estão escondendo algo delas e começam uma briga no estacionamento quando Mickey começa a tirar sarro do jeitão de Blue, tentando minimizar o perigo. Fred aparece para defender o amigo. Ele diz que Blue reage dessa forma quando falam da fazenda porque ele estava lá quando os crimes ocorreram. Isso deixa Mickey ainda mais empolgado com a visita, mas tem o efeito contrário em Natasha, que nem sabia de crime nenhum até agora. Fred a aconselha a ir embora, pois seu namorado a está levando para um lugar muito ruim. É então que Mickey começa a caçoar dos avisos dele de forma cruel e Fred perde a paciência. Outros clientes da lanchonete parecem um pouco chocados quando ele resolve dar aos jovens o que eles querem e explica o caminho até a fazenda, querendo evitar que uma briga comece. As moças insistem em ir embora e Mickey entra no carro. O grupo acampa alguns quilômetros adiante para passar a noite e todos pressionam Mickey para que ele conte tudo o que sabe. Ele diz que o casal John e Meredith Wilson moravam na fazenda com o filho Charlie. John era um serial killer que atacava jovens viajantes e consumia parte de suas vítimas. Sua mulher também participava dos crimes. E os reféns sofriam por vários dias sendo maltratados até na frente do menino, até que um dia os moradores de Mitchell se cansaram da selvageria e se juntaram para enfrentar os Wilsons. John morreu nesse confronto, mas Meredith fugiu com Charlie e os dois nunca mais foram vistos. Melanie não acredita muito nessa história e pergunta por que os vizinhos não chamaram a polícia em vez de cercar a fazenda, mas Mickey não sabe explicar essa parte. Ele diz que nem os corpos foram encontrados e parte da lenda é que viraram comida dos javardos, uma espécie de porco que é ainda maior que um javali. Ninguém sabe que fim levou Charlie e sua mãe, mas Mickey acha que Blue pode saber mais do que quis revelar, já que, de acordo com Fred, ele era um dos moradores que estava lá naquela noite. Natasha diz que está com um mau pressentimento sobre essa visita macabra e não entende qual é a graça de ir a um lugar desses, mas sua amiga fica do lado dos rapazes. Melanie acha que pode ser divertido e promete à amiga que eles vão embora se ela se sentir mal por lá. Ela também muda de ideia a respeito de dividir a barraca com Mickey agora que conhece melhor sua personalidade e seus hábitos um pouco nojentos. No dia seguinte, Natasha ainda parece aflita. Se lembra do que Fred disse sobre os desaparecimentos recentes. Jason diz que muita gente some na mata da Austrália e que tudo isso é bobagem. De volta à estrada, ele pede para Mickey repetir o caminho e descobre que ele só lembra metade das instruções. Então Jason pede à namorada que ligue para um amigo seu chamado Tony Stewart. Mickey fica chocado ao ouvir esse nome, pois Tony é um famoso lutador de boxe. Como o sinal já está muito ruim por ali, Jason estaciona para falar melhor com Tony. Enquanto os outros esperam no carro, ele explica como chegar à infame fazenda, mas avisa que realmente desaparece muita gente por lá e recomenda que os jovens tomem muito cuidado seguindo as instruções dele. A turma chega aos portões da fazenda pouco depois e Mickey se anima ao ver o nome Wilson, confirmando ao menos parte da história sobre aquele lugar. Porém, Jason descobre que o portão está trancado e fica muito irritado com isso. Natasha sugere que eles procurem outra entrada, mas Tony tinha dito que a fazenda é imensa e isso pode levar muito tempo. Mudando de tom, Jason diz que na verdade é até melhor que prossigam a pé deixando o carro ali. Mesmo Melanie ri da ideia, achando que é piada, mas ele garante que
A casa não pode ser muito longe da entrada principal e Mickey, como sempre, o apoia. Ele também diz a Melanie que o exercício lhe fará bem e ela entende isso como um insulto à sua forma física, ficando ainda mais brava com ele. Dessa forma, todos pegam seus pertences essenciais e pulam o portão. A caminhada acaba sendo extremamente longa e as moças não param de reclamar, mas o pior ainda está por vir. Quando Jason finalmente avista a casa dos Wilson, ele anuncia que os 4 vão dormir lá dentro essa noite. Chegando mais perto, nota-se que o estado da casa é realmente de abandono completo. Melanie pergunta quem vai ter coragem de entrar primeiro e Mickey lembra que o fã de terror é Jason, mas Natasha está tão irritada que ela mesma toma a dianteira, dizendo que tudo isso é uma grande estupidez. O interior é ainda pior do que a fachada, pois vários objetos quebrados estão largados no chão e tudo está em desordem total. As paredes estão cobertas de pichações de visitantes como eles, com inscrições como "Eu sobrevivi à fazenda do Charlie" e até corações com o nome de casais. Melania tenta abrir uma porta que está emperrada e Mickey faz questão de ajudá-la pisando num ursinho velho. Assim que entra no quarto, Natasha se espanta ao ver a amiga enfiando o brinquedo na bolsa, e isso dá a Mickey uma ideia. Pior ainda, ele diz que aqueles objetos podem render um bom dinheiro na internet, pois ao que parece aquele quarto não foi invadido antes. Natasha detesta a ideia e diz que só o ursinho de Melanie já é lembrança o suficiente, não querendo que ninguém pegue mais nada dali. Quando o vento faz uma das portas bater com estrondo, Melanie solta um grito, mas logo emenda numa risada, claramente se divertindo com os sustos. Natasha finalmente topa a noitada dentro da casa, mas exige que todos durmam no mesmo lugar e até Melanie concorda com isso. Tentando entrar no clima, ela também deixa seus nomes registrados na parede como mais um grupo de curiosos que sobreviveu à experiência. No flashback, vemos o momento em que os moradores invadem a casa e Blue encontra a última das vítimas ainda amarrada na cama. Seus companheiros também encontram restos humanos escondidos em vários outros pontos da casa. Marida manda Charlie se esconder no celeiro e é encontrada pelos vizinhos. Em seguida, ela diz que seu filho morreu há 1 ano e Blue não acredita muito, mas os outros dizem que uma criança como ele não vai durar sozinha de qualquer forma. Assim, Charlie fica escondido e observa aquelas pessoas agredindo sua mãe até que ela finalmente para de se mover. De volta ao presente, Jason sugere que saiam para explorar mais e todos rejeitam a ideia, inclusive Mickey. Ele é forçado a adiar a aventura para o dia seguinte, então todos se ajeitam nos sacos de dormir. No meio da noite, Melanie tem a impressão de ver uma pessoa coberta de trapos parada no meio da sala observando os jovens, mas apenas volta a dormir achando que é um pesadelo. Exaustos do dia anterior, os 4 só acordam depois do meio-dia e Mickey fica surpreso ao ver 2 estranhos se aproximando da casa. Eles se apresentam como Gordon e Alyssa, turistas de Sydney que também ouviram falar da fazenda assombrada. Jason pergunta onde está o resto do grupo e eles respondem que são só os 2. Ouvindo isso, Natasha oferece a eles um café da manhã e a turma acolhe o casal de aventureiros. Quando Melanie decide mostrar o ursinho a Alyssa, ela descobre que o brinquedo não está mais em sua bolsa. Desconfiando que seja um trote, Natasha pressiona os rapazes para que confessem a brincadeira, mas eles genuinamente não sabem o que houve. Então Melanie conta a eles sobre o que viu no meio da noite, mas ninguém a leva muito a sério e ela volta a se convencer de que foi só um pesadelo. Depois de comer, a turma se divide em 3 duplas para explorar o máximo possível e combinam de se encontrar ali antes de anoitecer. Mickey sobra para Melanie e ela logo começa a reclamar do cheiro, mas ele jura que não foi ele. Dessa vez há um buraco no chão um pouco à frente e ele diz que o odor pode estar vindo dali. Quando Mickey se debruça para espiar lá embaixo, ela lhe dá um susto de repente e sua falta de noção só deixa o rapaz ainda mais apaixonado. Perto dali, Natasha ainda está preocupada com essa divisão em duplas, mas Jason diz que essa é a chance de Mickey ficar com Melanie. Sem perceber que alguém os observa, Natasha ri e diz que sua amiga não é tão fácil assim. Mal sabe ela que Melanie está tirando o vestido nesse exato momento, pronta para nadar no rio com Mickey, que nunca ficou tão feliz de ter uma câmera à prova d'água. Enquanto isso, Alyssa e Gordon chegam ao celeiro, onde ele se empolga com um machado de aparência grotesca e avisa que vai levar aquilo casa depois. Deixando o machado na porta, os 2 entram no celeiro e a Alyssa reclama do cheiro horroroso. Gordon não se incomoda com isso e parece fascinado por tudo aquilo, dizendo que deve estar intocado há décadas. Porém, Alyssa mostra a ele uma cama que parece ter sido usada recentemente. Ele discorda dela e repete que não há nada a temer, mas concorda em chamar os outros antes de continuar remexendo aquelas coisas. O machado atinge o peito dele assim que ele chega à porta e Alyssa começa a gritar quando vê um homem enorme atacando seu namorado. Apavorada, ela fecha a porta do celeiro e passa a tranca correndo para se esconder. O homem derruba a porta sem muita dificuldade e se põe a procurar a intrusa, revirando tudo e urrando de raiva. Um barulho chama sua atenção, mas acaba sendo um alarme falso que o deixa mais furioso ainda. Depois de procurar mais alguns minutos, ele escuta um choro baixinho e sorri, sabendo que encontrou o que procurava. Alyssa está escondida atrás de alguns galões empilhados e o homem a agarra pelos cabelos, batendo sua
Cabeça no pneu do trator para acabar com seus berros, ele a deita no chão e arruma seus braços como se quisesse deixá-la confortável, mas então empurra o veículo para frente com um murro cruel, e ainda fica decepcionado ao ver que ela ainda está gemendo subindo na roda. Ele usa todo o seu peso para forçar o pneu para baixo até que ouve o som de esmagado e comemora a vitória com uma gargalhada. Do outro lado da fazenda, Natasha e Jason encontram um outro celeiro e ela diz que não vai entrar ali de jeito nenhum, rindo do medo dela. Jason pede que lhe dê ao menos 5 minutos lá dentro e jura que depois vão embora. Enquanto isso, Tony Stewart está em casa com sua esposa, Nancy, e não para de pensar em seus jovens amigos com medo de que tenham feito algo estúpido. Ele diz que está tentando falar com eles o dia inteiro e Nancy responde que não deve ter sinal na região da fazenda, porém Tony diz que isso significa que eles ainda estão lá, sendo que ele tinha deixado claro que era um local perigoso e não deveriam ficar muito. Para piorar, ele diz que falou com o irmão de Natasha, que parece odiar Jason e acha que o rapaz só se mete em encrencas. Nancy responde que ele próprio já entrou em todo tipo de escada e fica brava quando ele diz que vai dar um pulo na fazenda para checar se os meninos estão bem. Ela diz que eles são todos bem grandinho e deveriam saber o que estão fazendo, mas Tony não consegue sossegar sem checar no rio. Mickey e Melanie estão bem mais próximos do que antes e ela ri ao ver a sunga dele boiando na superfície. A graça acaba quando o maníaco do celeiro aparece no topo da colina, observando os dois com um ar ameaçador. Ele começa a acenar de forma zombeteira e Mickey fica tão irritado com a intromissão que resolve retirar satisfação mesmo sem a sunga. Melanie sai da água na ponta do pé e começa a colocar o vestido enquanto sussurra para Mickey pedindo que não chegue muito perto, sempre mais confiante do que deveria. Mickey para bem na frente do maníaco e ainda o insulta, dizendo a Melanie que ele parece ter algum problema mental. O homem dessa faca bem no ponto certo, separando Mickey de seu maior orgulho na vida. Não contente com isso, ele pega o órgão do chão e o empurra para dentro da boca de Mickey. Ao vê-lo desabar sem vida, Melanie foge correndo e o maníaco parece se empolgar com a caçada. Seus olhos amarelados confirmam sua identidade e vemos que esse é mesmo Charlie, que viveu escondido no celeiro por todos esses anos. Correndo atrás de Melanie pelo mato, ele a alcança em poucos minutos e a atira no chão. Depois de percorrer seu corpo com um facão, ele decide acabar com ela de um jeito mais original e agarra sua língua com um puxão violento. Ele arranca toda a parte debaixo de seu rosto e a larga no mato. Satisfeito, no outro celeiro, Natasha está perdendo a paciência, pois já se passaram muito mais do que 5 minutos e Jason ainda não saiu de lá. Ela começa a chamá-lo muito brava, mas ele não responde. Tony está chegando à casa principal e chamando seu nome quando ela decide entrar no celeiro. Andando no escuro, ela implora que o namorado responda e começa a chorar até que Jason finalmente aparece fazendo sinal para que ela se cale. Ele a puxa para baixo de uma mesa e explica que os dois não estão sozinhos, mas Natasha pensa que é mais uma de suas brincadeiras sem graça e começa a gritar com ele. Charlie, que realmente está ali com ele, escuta a discussão e se aproxima com passos pesados. Enquanto Jason aperta a boca de Natasha em desespero, ela escuta os gruidos animalescos até que também o vê, finalmente entendendo que a ameaça é real. Quando Charlie se afasta, os dois saem do esconderijo para tentar fugir, mas não conseguem abrir a porta e acabam se encolhendo num canto escuro. É então que Tony chega e dá de cara com Charlie, mas como está muito escuro ali dentro, ele pensa que é Jason e começa a conversar com ele. O facão vem em sua direção com tanta força que atravessa a parede e quase pega em Natasha. Do outro lado, Tony rapidamente percebe que esse não é Jason, mas não se acovarda e o próprio Charlie parece animado com a perspectiva de uma luta. Tony atinge vários golpes na cabeça dele, mas quase desmorona cada vez que Charlie revida. Depois de uma breve vantagem em que Tony o golpeia nas costas repetidamente, o maníaco agarra seu rosto e empurra seu olho direito em direção a um prego saliente, porém Tony consegue resistir à força do outro e até livra uma das mãos para socá-lo. A luta continua enquanto o jovem casal engatinha rumo à saída sem fazer barulho. Jason diz que eles precisam ajudar o amigo e ataca Charlie pelas costas bem quando ele está abrindo o pescoço de Tony. Natasha mal pode crer quando vê o boxeador caindo no chão sem vida e logo em seguida Jason também se dá mal. Ele só tem tempo de mandá-la fugir antes que Charlie lhe passe o facão pela garganta. Depois de alguns instantes em choque, ela sai correndo do celeiro e Charlie vai atrás dela. Imediatamente ele a persegue por um corredor comprido até chegar no portão da fazenda. Natasha consegue entrar no carro antes que ele alcance. Orando de raiva, ele pula no capô e quebra o para-brisa com o pé. Natasha acorda amarrada e dentro de uma jaula de madeira num lugar em que o cheiro é insuportável. Com muito esforço, ela consegue soltar as amarras e arrebenta as tábuas da lateral, logo descobrindo de onde vem o cheiro. Aquele lugar está repleto de corpos em vários estágios diferentes de decomposição e no meio de diversos pertences de todas aquelas pessoas desaparecidas. Natasha pega um colar com pingente
quente de coração na esperança de ter alguma prova que traga a polícia ali depois, e nem chegar a ver o ursinho em cima da mesa. Então ela encontra uma escada e começa a subir. Mais uma sombra em movimento em cima dela mostra que aquele é o caminho errado, pois Charlie está vindo por ali agora. Mesmo descendo rapidamente, ela se finge de morta. Enquanto ele passa, então volta a subir, quase morrendo de susto quando vê um braço estendido para ela, porém ela vê que é o velho Bluke. Veio salvá-la e os dois se apressam para chegar ao carro dele, até que de repente Charlie aparece e atira o machado em suas costas. Natasha vê que Blue e seu rifle estão caídos bem no meio dela. Charlie, decidindo arriscar, ela corre até lá e pega a arma, acertando um tiro bem no meio do brutamontes. A arma emperra antes que ela possa atirar mais vezes, então ela começa a chutar Charlie para ter certeza de que matou. Como ele não se mexe, e ela se despede com um palavrão e vai para o carro de Blue, tentando pegar as chaves pela janela. Então que ela vê o reflexo de Charlie bem atrás dela e se vira bem a tempo de ser atravessada pelo cano do V.